convidado de hoje é o senhor Aureliano Silva Chaves, campista de nascimento, niteroense de coração, empresário do setor automotivo, muito tradicional na cidade de Niterói. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o senhor Aureliano. Senhor Aureliano, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O senhor é uma pessoa sempre muito presente nos nossos eventos e hoje o senhor vai ter a oportunidade de contar para os nossos amigos que nos assistem um pouquinho da sua história, da sua trajetória brilhante. Bom, inicialmente nasci em Campos, tivemos um período de até 52 em Rio Bonito, quando meus pais e família vieram para lá. E depois, em 53, viemos para Niterói. A família inteira? Então, a família inteira. O seu pai estava estabelecido em Campos, fez uma temporada em Rio Bonito, e aí veio para a nossa cidade, Niterói. Isso em que ano, mais ou menos, seu Aureliano? Em 52, por aí. 52. Então, o senhor pegou Niterói ainda numa fase bem embrionária, né? Ainda é o trampolim ainda. Ah, é? Tinha um trampolim na praia? Chegou aí lá no trampolim? É mesmo? Nós morávamos aqui pertinho, na São Sebastião, então ficava pertinho do Ingá e o trampolim ficava em que altura ali da praia, mais ou menos, senhor Mais ou menos um pouquinho acima do antigo cinema. Ah, o cinema que está fechado atualmente? O Cine Caraí. Sim. E aí a pessoa tinha que nadar até o trampolim? Era uma distância, mas era fácil de chegar. E o senhor chegou a pular de lá? Chegaram do baixo, né? O senhor e quantos irmãos? 5. 5 irmãos. Os 5 iam para o trampolim? Não, normalmente íamos 2. Ah, é? É. O primeiro e o segundo, o Américo. Os menorzinhos, a mãe não deixava ir. E os irmãos do senhor? A escadinha muito próxima, a diferença de idade era pequena? Todos seguiram. Era bom que não precisava nem de amigo na rua, os senhores mesmos faziam a festa, né? Eram 7, uma irmã faleceu, permaneceu uma e nós 5. Entendi. E aí quando o senhor veio para Niterói, o pai do senhor também era comerciante? Ele, na época, quando veio para Niterói, ele veio com táxi. Com táxi. Já tinha táxi? Já tinha. Na praça? Já tinha. Interessante. Em 57, 58, por aí. Ele teve um período, primeiro ele foi em Papucaia, lá na colônia, quando estava fundando Papucaia. É mesmo? Mas aí ele foi para lá sozinho. Entendi. Ficou, e depois ele passou lá e veio e ficou em Niterói começando. E aqui em Niterói o senhor estudou onde aqui? Estudei no colégio, eu comecei a estudar Primeiro era a Campanha Nacional de Antiguidade Gratuita, sim. CINEG, que eu trabalhava de dia e estudava à noite, como sempre, né? É mesmo? O senhor começou muito cedo a trabalhar, né, senhor Aureliano? 14 anos já está trabalhando. Eu comecei também com essa idade. E digo a vocês, não me arrependo. De forma alguma. O senhor começou a trabalhar onde? Comecei a trabalhar na Colegial Roupas. Roupas de uniformes, uniformes, né? E tudo. Com 14 anos? 14 anos trabalhando direitinho, carteira assinada, tudo. Naquela época podia se empregar o menor, podia, né, e eu acho que foi a pior coisa que o governo fez, foi acabar com o menor aprendiz. Eu concordo com o senhor. Para mim, eu acho que só acrescentou. Certo. Entendeu? Acrescentou em vivência, em aprendizado, valorizar o ganho, o relacionamento e o amadurecimento. Sim. E estudava à noite? Estudava à noite. Não tinha essa de que o rendimento caía? Não tinha essa, né, senhor Aureliano? Não, tinha que desdobrar. Na sábado, domingo, pegava quer dizer, o lazer você tinha que diminuir um pouco. Abdicava um pouquinho do lazer. Muita coisa. Mas tinha um crescimento pessoal muito grande, Muito grande, porque eu estudei na CINEG, depois, na época do ginásio, que era a época do ginásio, consegui bolsa no Colégio Batista, que era ali no... Então, fiz o ginásio e fiz contabilidade lá. E trabalhava de dia, estudava de noite, tranquilo. Também era tranquilo a rua, você voltava, não tinha problema, não tinha nada. Ia para o colégio a pé, voltava a pé, não tinha... Existia muito também o Cosme Damião. Cosme Damião, aqueles guardas. Outra questão também que era também muito a cavalaria. É mesmo? A cavalaria rodava a noite toda. É mesmo? E os guardas Cosme Damião, que tinham... 2 a 2, aquela duplinha andando, né? E tinha os apitos. Meu pai me conta. E a cavalaria também que rodava a noite toda, né?
E aí dava aquela sensação de segurança Não para tinha, o cidadão. nós, pelo menos nós que estudávamos, toda a turma toda, nunca tinha problema como tem hoje Na rua. na né? rua, não. Agora, senhor Aureliano, uma curiosidade. O senhor é Aureliano Silva Chaves. Há um político tradicional no Brasil, de nome também Aureliano Chaves. Há alguma relação entre o senhor e esse político famoso? Nossos avós, É da mesma família? da mesma família. Nossos avós, então, eles vinham mantendo, em cada origem da família, mantinham o Aureliano, Ah, que interessante. a tradição. Meu avô era Aureliano, Sim. que era parente Do avô. então ex-presidente, vice-presidente do Brasil, É. né? Ele chegou, você conhece a trajetória dele, sabe os cargos que ele ocupou no Brasil? Ele foi vereador, foi secretário de Educação de Minas, foi deputado federal, governador de Minas, vice-presidente, ministro da Minas e Energia. Então, quer dizer, o senhor tinha um grande pistolão na política brasileira, né? Não, mas nunca houve relacionamento de nada. Não. Não. Cada um seguiu. Cada um pegou sua ramificação de família Cada um e seguiu. seguiu. E aí, senhor Aureliano, como é que foi essa vinda do senhor para o comércio, não mais como um empregado e já assim como um empregador, como um empresário? O senhor começou com 14 anos na Colonial. Quanto tempo o senhor trabalhou? A Colegial. A Colegial Colegial. Roupa. Quanto tempo o senhor trabalhou lá? Eu trabalhei lá até 67. Uhum. Trabalhei até 58, na época do quartel. O Saí, senhor serviu? servi. Gostou de servir? Traz aprendizado. Sim. Serviu aqui em Niterói? Eu servi na Fortaleza Santa Cruz. Aquilo é um paraíso, né? É tranquilo. Para não. quem serve não deve ser tão bom, mas para quem frequenta é uma maravilha. Adoro ir lá. Servi lá em 59. Sim. E como saí, na época eu me afastei do trabalho, na Colegial Roupa, e ficou comprometido e quando eu retornasse, retornava para o trabalho. Então eu fiz lá, fiz curso de cabo com sargento, mas achei que Não era o que não você era queria. aquilo que... E como já tinha um caminho Traçado. traçado e felizmente na empresa estava bem e tudo, ele disse, a hora que você quiser der baixa, no dia seguinte você vem, Veja está só. à hein? disposição. E assim eu fiz, dei baixa, retornei e fiquei trabalhando até 66, finalzinho. Quando chegou em 66, nós perdemos nosso pai e eles tinham táxi. Também nessa época eu já tinha táxi, mas ele que tomava... Ah, o senhor já tinha adquirido já um patrimônio. Já tinha 2 táxis. O senhor já tinha 2 táxis? Tinha 2 táxis, mas, quer dizer, aí já tinha parado o estudo e começava a tomar conta, administrar junto com meu pai. Sim. E ele tinha um. Já era quase uma frota, né? 3 táxis na família. Aí, quando ele faleceu, eu tive que fazer uma opção. Eu digo, bom, ou vou ter que desfazer, ou vou ter que me desligar do trabalho e Entendi. assumir a coisa toda. Então, parei, pensei, refleti, eu digo, bom, é o momento de Caminhar com as próprias caminhar pernas. e sair da empresa, ó, Colegial Roupa, sair tranquilo, tudo. Se amanhã quiser voltar, volta, as portas estão abertas. Que beleza, hein? Isso é gratificante, né, o senhor E- Aureliano? O senhor poder sair e E saber foi, que... e foi aonde eu aprendi, entendeu? Sim. Aprendi os primeiros passos, aprendi a trabalhar, aprendi tudo, porque quando eu cheguei com 17 anos, me entregaram a chave da loja, entendeu? Que responsabilidade. É. E o senhor fez jus. Entendeu? Trabalhou Até com bem. 17 anos me entregaram a chave. Eu, então. E aí, com os táxis, o senhor teve que optar e passou a ser, então, Aí- empresário do setor de táxi. E nós ficamos com o táxi e tudo. Em 67 eu me desliguei da empresa, do trabalho, fiquei cuidando. E depois veio logo, começaram a surgir as ideias, as coisas, surgiu uma oportunidade de... Naquela época não existia autonomia, Sim. você podia apanhar. Só existia um problema, que implantaram o taxímetro em Niterói, o medidor, e não existia o medidor, só existia um fabricante. Entendi. Ele monopolizava aquele... Aí surgiu um aparelho. outro fabricante. Sim. E é o tipo da coisa, eu sempre busco uma solução, um problema que acontece. E naquela época já estava negociando alguns carros e tal. Fui lá em São Paulo, comprei
peguei o endereço da fábrica, comprei os aparelhos. Sim. O cidadão que tinha oficina, levei a primeira vez, ele instalou, bonito, legal. Fui a segunda vez, comprei mais, ele instalou. Quando chegou na terceira vez que eu fui comprar, o dono da fábrica me chamou lá, disse: "Ô Niterói." Chamava de Niterói. É. "Vem cá, eu quero conversar com você. O que você faz lá?" Eu digo: "Não, faço isso com táxi e tal. Você já veio aqui 3 ou 4 vezes e tal. Interessa você trabalhar com isso lá?" Eu digo: "A princípio não é o nosso objetivo." Sim, mas é a oportunidade batendo Entendeu? na porta. Aí tudo bem, peguei e vim embora. Quando chegou ali, o cidadão disse: "Olha, não vou instalar mais para você." Aí eu parei, pensei, eu digo: "Poxa, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver essas coisas?" Então o Américo, o irmão, que é muito habilidoso Sim. nessa área, que trabalhava com um tio, digo: "Américo, aconteceu isso, isso e isso. Eu acho, pensando aqui, eu acho que nós vamos ter uma solução. Vamos abrir para ver como é que é o negócio." Abriu, olhou e disse: "Eu acho que dá para Mexer. mexer, a gente acerta e tudo." Então, aí eu fui lá, liguei para ele e disse: "Olha, acontece o seguinte, eu te dou para trabalhar, agora você tem que legalizar uma firma." Entendi. Aí o senhor, por conta dessa necessidade, não, para não perder, a sua fonte de renda, né? tinha Aí o que... senhor acabou sendo impulsionado para o comércio. Aí, não, já sempre vi dentro do comércio, Sim. sempre. E nós abrimos, aí apanhamos, a América foi lá, aprendeu e tal, e abrimos a firma trabalhando. Aí veio uma ideia: o táxi é sazonal, Sim. a manutenção, a venda. Nós temos que buscar alguma coisa a mais para Dia a dia. dia a dia. Então buscamos a troca de óleo, filtro, acessório, que era com relato. Entendi. Com, Integrava, né? gravava, e o que nós tínhamos relacionamento com todos Entendi. Na praça. na praça, conhecia tu conhecia todo mundo. Hoje não, hoje ninguém conhece mais. Entendi. Mas naquela época era bem menor. Bem o menor, pessoal se eram conhecia. 700 e poucos carros. Entendi. E aí que começou então a trajetória do óleo na vida do Na senhor? Bia, exatamente. Que aí nós apanhamos o taxímetro e depois viu alguma coisa, buscamos alguma coisa, pesquisamos. Bom, vai ter que agregar. Entendi. Coisas para... Aí começamos a agregar e tal, a coisa foi evoluindo. O trânsito era tranquilo, a rua estacionava e tudo. E depois nós abrimos um depósito para guardar as mercadorias fora. E começamos a atender o varejo, depois a coisa evoluiu, cresceu, bom, a gente pode passar a revender também alguma coisa. Entendi. Entendeu? Aí você vê Um desdobramento, um entendeu? homem que começou a observar a tendência do mercado e foi se adequando às novidades que E buscando solução para... E buscando solução. Isso hoje é importantíssimo, porque a velocidade que as coisas aconteciam naquela época, senhor Eliano, era muito menor do que a velocidade que elas se impõem hoje. Hoje é muito mais rápido. Muito mais rápido. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho desse segmento de óleo e como é que está sendo hoje o seu Aureliano, um homem antenado no seu tempo, acompanhar essas mudanças. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o senhor Aureliano Chaves. Senhor Aureliano, nós falávamos dessa migração do senhor, do serviço do táxi, das instalações já para uma integração para frente, né? Já para um comércio advindo disso daí. E como é que foi a experiência do senhor? Do comércio, o senhor passou para o serviço, do serviço já integrou para a distribuição. Como é que foi esse observar ponto a ponto a tendência do mercado? Olha, eu penso o seguinte: o princípio do comércio é o mesmo. Sim. Porque eu trabalhei com roupa durante 14 anos, aprendi muita coisa, e a princípio é o mesmo. Agora tem os conhecimentos, as particularidades de cada segmento, né? E aí nós fomos buscar coisas, complemento, lubrificante. Já tínhamos um conhecimento de automotivo em função de táxi, de lidar com mecânico, lidar com oficina e tudo isso. E nós trouxemos isso aliando ao conhecimento comercial e passamos a trabalhar.
E inicialmente começando a trabalhar fazendo varejo, fazendo tudo, e depois foi abrindo o horizonte, vendo a perspectiva que tinha condição também de trabalhar a parte do atacado. E como é que surgiu a Alto Óleo, a distribuidora? Exatamente nesse, surgiu uma solução para um problema. Então o senhor é um homem movido por problema. Então apresenta-se um problema que eu dou a solução. Exatamente. Nós compramos na época, negociava aparelho, taxímetro e tudo, e o cidadão da oficina recusou a instalar. E o cidadão da fábrica, proprietário, na última vez, ele disse, ó, vem aqui, procura, conversa, tem interesse e tal, pensa. Então, no momento que ele recusou, nós só tínhamos duas soluções. Ou apanhar e perder tudo, ou buscar a solução. Então, foi onde a origem que ele, para nos dar a representação, a venda, ele pediu uma firma legalizada. Então, nós constituímos a Alto Óleo Niterói Limitada. Ah, então a Alto Óleo tem bastante tempo de fundação, senhor? Foi dezembro de 68. Dezembro de 68. Desde aquela época, o senhor tem sido um empresário dedicado, antenado. O senhor conhece o CDL desde quando, senhor Eliano? Eu conheço desde quando comecei a trabalhar na Colegial Roupa, em 54. Antes de ser empresário, já era um frequentador dos almoços da CDL. Porque na época eu entrei para lá na Colegial, depois foi evoluindo e cheguei a auxiliar de gerência. Sim. Então, por diversas vezes, o almoço era no hotel, no restaurante, no Hotel Cassino. Sim. Então, quando era um almoço, às vezes bimensal, mensal, e diversas vezes o gerente não podia ir, me pedia para ir lá. E aí o senhor já começou, então, a entender o que era CDL, o CDL. movimento. E naquela época, as fichas para vir para o CDL era à mão, né? É, manual. Manual. E era a sede ali no edifício Presidente. O informante ia lá diariamente na empresa, recolhia, ia para o CDL, depois devolvia. Que interessante. Senhor Aureliano, uma pergunta aqui que não me deixa calar. O mercado mudou, a tendência, né, foi sofrendo alterações. O cliente, a relação empresário-cliente também mudou? Mudou tudo. Mudou tudo? Tudo. O consumidor, hoje ele é mais exigente, né? Sim. É mais exigente, o mercado é mais competitivo. Certo. Ele exige qualidade, exige preço, exige atendimento. Entendeu? E ele é tão bom pagador quanto era no passado? Olha, existe uma restrição. Existe, né? Tem que ter mais cuidado em todo sentido. E hoje tem mais fornecedores também, né, senhor Aureliano? Em todo sentido tem, a competição é tudo maior, muito maior. É. E tem, inclusive, também os que entram no mercado sem conhecimento, entram na concorrência predatória. Queimando preço, marca. E uma série de trabalho informal, uma opção de coisas, e isso traz um transtorno enorme para todos. No segmento do senhor, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão da substituição tributária. Esse calcanhar de Aquiles para nós empresários do comércio varejista. O segmento do senhor foi bem afetado com a substituição tributária? Olha, uma parte sim, porque a parte de acessório entrou mais recente do governo da Bendita para cá. Sim. E os anteriores já vinham lubrificante, mas esses já haviam recolhido das distribuidoras, são companhias. Já tinha na fonte, o senhor pagava na nota? Já vinha na nota. Então não existia esses problemas que aconteceram depois, Sim. Quando entraram a divergência de empresas, que aí começaram... Hoje o senhor trabalha basicamente com seus produtos todos substituídos? Olha, uns 95%. Sim. Buscamos tudo e... Os seus clientes, que são revendedores, a grande maioria, ou é cada de acessórios, E aí autoposto, acessório, autopeça, eles entendem, o senhor percebe que eles entendem da questão da substituição tributária? Não entende na plenitude, não. Não entende. Tem muitas dúvidas. Tem muitas dúvidas. O senhor hoje já destaca na nota substituição ou o seu produto já vai substituído? Já vai substituído. Interessante. Já vai substituído. Só para quem nos assiste, a substituição tributária é um tipo de imposto que o governo criou, do governo do estado, onde quem compra, mesmo sem ter a certeza que vai vender, já paga o imposto. É uma antecipação do ICMS. Para muitos empresários, isso daí tem sido a via cruzes, porque não sabe calcular, não sabe repassar por preço e está trabalhando com uma margem de lucro muito abaixo do que o governo diz que ele tem que trabalhar. Deve ser o caso do senhor também, a questão da margem de lucro. E uma outra coisa também, os custos para praticar isso, controlar, elevaram muito, né? O custo operacional, porque hoje você tem uma gama de impostos a pagar, um guia e tem uma dificuldade enorme de obter essas informações corretas para que funcione. Né? Nessa parte,
O CDL vem desenvolvendo um excelente trabalho. Hoje abriu as portas, entendeu? Sim. Porque o CDL há 8, 10 anos atrás era bem fechado. Hoje abriu as portas, está divulgando o trabalho, tá. E acho que isso é muito importante, trazer o pessoal para dentro da casa. Com é o certeza. caminho que nós temos. Porque se a sociedade toda, o comércio todo, a indústria toda, ficar quieta, a carga vai ser maior. Só vão colocando carga em cima. É verdade. Carga em cima. E as obrigações acessórias hoje, elas são maiores do que os impostos. Maior do que os impostos. Porque se você mensurar o tempo, senhor Eliano, que o senhor gasta para calcular uma guia hoje de imposto de substituição tributária, o senhor é aquele tempo que o senhor está deixando de vender. Então, acho que esse trabalho hoje do CDL é muito importante. Entendeu? Muito obrigado. Senhor. Trazer todos para dentro de casa, para debater, para discutir com o legislativo, discutir com o executivo e mostrar a eles o que é a realidade. Verdade, com certeza. Entendeu? Eu acho que isso só vai caminhar depois que mostrar a todos eles. Porque quem está lá, o legislador, o executivo, ele não sabe. Na ponta, o que está acontecendo. Inclusive o Dr. William Douglas aqui falou... Esteve aqui conosco, ele estava presente. Ele deu uma citação, exemplo, acho muito lógica. Ele disse o seguinte, eu acho que todo cidadão, ele, o executivo, ele é da fazenda, ele devia ficar numa empresa durante um determinado período para ele ver a dificuldade. Ele é um advogado, idem, entendeu? Todos teriam que vivenciar, porque fazem coisas impraticáveis. Verdade. Impraticável. E ali a gente teve, nesse evento que o senhor Aureliano está falando, está se mencionando, nós tivemos o cuidado de mostrar toda a dificuldade que hoje se tem no mercado para você andar dentro da lei. É uma dificuldade enorme. Nós vivenciamos isso e muitos outros. Com certeza. Agora, senhor Aureliano, um ponto importante. O senhor tem 2 filhas. Minhas amigas, principalmente a Ellen, nós fomos criados ali próximo do mesmo bairro, ali no Fonseca, na São Januário. Então, eu conheço a Ellen. Isso, fui dali, da ruazinha, né? Atrás do prédio do senhor, na ruazinha ali, onde a gente jogava bola, na Rua da Feira que eu morava. Rua da Feira. Então, numa época da minha vida, eu conheci o pessoal lá do prédio, a gente brincava ali. E as suas filhas, antigamente tinha esse ranço de que só o homem era o sucessor natural. As suas filhas hoje, o senhor vê nelas sucessoras para o teu negócio? Olha, estão lá comigo, a Carla já está há 10 anos, a Ellen teve outro negócio, esteve em Curitiba, retornou, já está 1 ano e meio, e nós estamos trabalhando para preparar para que elas sigam, né? O senhor acha que elas estão compreendendo o que é o negócio do senhor? Vai entendendo. Então, e com essas mudanças hoje, dessa forma avassaladora, para elas é mais fácil do que para a geração do senhor? Olha, parte sim e parte não, entendeu? Porque a conscientização tem que mudar, tem que tudo isso. Agora, elas também encontram muita dificuldade. Sim. Entendeu? Muita coisa, muita dificuldade. Todos encontram. É o contador, os próprios tributaristas. Porque não existe uma linha mestra, não existe uma unanimidade sobre determinados assuntos, né, senhor Aureliano? Agora, que eu acho que toda a sociedade, o comércio, a indústria, todos acho que tem que se movimentar. Tem que se movimentar, aproveitar os jovens que estão aí na liderança, estão chegando. Eu fico muito lisonjeado. O senhor Aureliano, certa vez, me mandou uma carta me pedindo para fazer uma entrevista com o senador Dornelles, porque ele é um conhecedor a fundo de tributação no Brasil. Ele conhece o nosso sofrimento. Inclusive foi um amigo vereador que se propôs a levar a carta. Vereador Magaldi. Encaminhar ele a carta, mas ele que na época ele estava super atarefado, que numa oportunidade qualquer. Ele estava participando dessa reforma tributária e da confecção da EIRELI, que foi um ganho para nós. Senhor Aureliano, nosso programa vai se encaminhando para o final e aí chega uma fase que é importante, que quando o papo é bom, o tempo voa. Que é a parte, assim, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a intimidade do Aureliano. Então, são perguntas que eu faço e o senhor vai respondendo de formas rápidas, sucintas, para que dê tempo de a gente falar bastante. Família para o senhor Aureliano? Ótimo. Ótimo. O senhor tem 2 filhas? 2 filhas. Mora ali hoje, onde o senhor está? Em Niterói, né? As 2 filhas... Eu sou separado, sim, já desde 84, mas mantenho relacionamento com elas, com todo. É uma opção de cada um. E vive muito bem, assim, graças a Deus. O senhor mora onde hoje em Niterói? Eu moro em frente a Milhão. Naquele condomínio Cidade Jardim. Frente a Milhão, já moro ali desde 94, 95. A firma do senhor hoje era na Teixeira de Freitas? Ainda, continua. Desde 80 nós estamos lá. Entendi. Niterói para o senhor Aureliano? Niterói acho que é uma cidade maravilhosa,
Só precisa, eu acho que, do poder público mais movimentação, ser mais ativo, atender necessidades, que hoje nós não temos um viaduto em Niterói. Verdade. Nós não temos um viaduto. Quer dizer, você vê, o número de carro aumenta. Aí o governo vende o carro, arrecada o imposto. O combustível, 51% é imposto. E o retorno da benfeitoria? Fica o PVA caríssimo. IPVA, entendeu? Taxa de vistoria. Política. Nunca teve pretensões políticas? Não, a exemplo do seu Não, primo? eu sempre ajudei, participo, contribuo da melhor forma, mas não tive assim essa... Trabalho social já fizemos lá no bairro muito Sim. tempo, durante 6 anos. Eu acho que é maravilhoso, é um retorno muito grande. Agora é uma dificuldade de entendimento muito grande do que você propõe a fazer. Se arrepende de ter sido empresário? De ser empresário? Não. Existe a dificuldade, agora é a opção que eu escolhi, não Se tem. arrepende. Educação. É importante, eu acho que é aonde o país vai crescer. Sim. Eu acho que o país só vai crescer, só vai evoluir quando cuidar da educação. Principalmente da criança até os 7, 8 anos. Porque aí é onde a criança, ela se forma, o seu ego, o seu sentimento e o que ela vai ser no futuro. A outra é adquirida. E Aureliano para Aureliano, olhando-se no espelho, o que o senhor diria para o senhor? Diria para mim, que sentido? Se você tivesse que resumir uma frase, se autodefinir, quem é Aureliano para Aureliano? Não, para mim eu me sinto tranquilo, realizo o que eu quero, entendeu? O que proponho. E agora eu acho que todo elemento, nós podemos dar um pouquinho mais para a sociedade. Com certeza. Entendeu? Senhor Aureliano, o nosso programa chega ao fim. Eu quero agradecer muito a presença do senhor no nosso programa. Sou um admirador seu. Nós ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado.